nome assusta, mas não é um exagero. A obesidade pode matar. A proporção de obesos na população adulta brasileira saltou de 12% para 22% em 20 anos e se aproxima rápido dos índices registrados nos países ricos. O excesso de gordura é vilão. Na dose certa, é bom para o funcionamento do organismo. Não é difícil chegar a um acordo sobre os melhores óleos para consumir. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Jackson. Hoje a gente vai falar sobre gordura, a verdade surpreendente que ninguém nunca te contou sobre gordura. Eu tô com um microfone hoje que ele abrange um pouquinho mais o som espacial, capta melhor, então pode ser que vocês escutem algum som de fundo, então já peço desculpas por isso. Eu tô gravando aqui da minha casa. Tem uma avenida muito movimentada na frente também, pode ser que vocês escutem o barulho de algum motor. Estou gravando de manhã e já tem um som dos pássaros aqui por perto. E a gente vai falar então sobre gordura. O primeiro ponto que a gente precisa aprender sobre a questão de gordura é que existe muita mentira quando se fala sobre esse assunto. Existe muita desinformação, tá? A primeira em relação que eu gostaria de trazer antes da gente se aprofundar nesse assunto é a questão ali da banha do porco. Provavelmente você já ouviu aquela velha conversa que fala, antigamente os antepassados usavam, nossos avós, nossos pais usavam banha de porco e enfim, todo mundo tinha saúde melhor, se morria menos de câncer, se morria menos de infarto, se morria menos disso, se morria menos daquilo. Essa é uma mentira muito grande. Por quê? Primeiro, é impossível eu comparar uma época com a época atual, com a época que nós estamos vivendo. Não tem como eu comparar o século XX, o século XIX com o século XXI. Isso é impossível. Mas por que é impossível, Jackson? Primeiro, geralmente quando as pessoas utilizam esse argumento, tá? Eles falam realmente que havia menos morte de infarto, menos morte disso, menos morte daquilo, mas se esquecem de algumas outras premissas. Primeiro, que a população mundial naquele tempo era bem menor, então o índice de morte obviamente vai ser menor. Mas essa não é só a questão, não. Tem uma outra questão muito importante que naquele tempo as pessoas viviam com um estilo de vida melhor também, tá? A maioria da população morava no campo, a maioria da população não tinha uma alimentação rica em açúcar, rica em refinados, a maioria da população não tinha contato com fast food, a maioria da população não vivia em ambientes altamente poluídos e degradados, tá? Pelo meio ambiente. Então, a população naquele tempo tinha um estilo de vida mais saudável, ainda que consumissem um ou outro alimento extremamente maléfico, ainda tinha um estilo de vida mais saudável. Então não tem como eu pegar uma época que já passou para eu tentar comparar com o tempo que a gente está vivendo hoje. Primeira lição que a gente aprende, isso é impossível. Isso acontece em todas as áreas, gente. Se a gente for para a área ali da engenharia, para a área enfim, qualquer outra área, esse tipo de comparação não funciona, ok? Então esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa destacar. Tá, vivia mais, melhor, mais gente, e essa outra mentira, que vivia mais e melhor, tá? A expectativa de vida antes era de 50 anos, ok? A expectativa de vida tem melhorado e a qualidade dessa expectativa que não tem melhorado tanto assim, ok? Então, uma pergunta que geralmente as pessoas sempre fazem: qual o pior óleo? Qual a pior gordura? Porque a gente liga a TV, vê o noticiário, uma hora o óleo faz mal, outra hora faz bem. Uma hora a banha tá lá no topo, faz bem para a saúde, outra hora já não faz bem. Uma hora o óleo de coco é mocinho, outra hora ele se torna vilão. Em quem que a gente vai acreditar? Se existe tanta desinformação em relação a essa questão de óleo de gordura. Qual que é o melhor? Qual que é o pior? Quem que eu acredito? Quem que eu não acredito? Então acompanhe esse vídeo até o final, que hoje você vai aprender exatamente tudo, tá? E não esquece da primeira lição. Não tem como
você pegar uma época que já passou e tentar comparar com a época atual, tá? Isso não dá certo. Vou recapitular. A qualidade de vida era outra. A maioria das pessoas moravam no campo, tá? Tipo, mais de 50% da população mundial vivia no campo, ok? Naquela época, as doenças presentes eram doenças infecto-contagiosas. As pessoas morriam por varíola, as pessoas morriam por gripe espanhola, as pessoas morriam por hanseníase, morriam por tuberculose, tá? Aquele momento, essas eram as doenças que estavam em voga, que estavam em alta, tá? Então, não tenta comparar uma época que já passou com a época que a gente está vivendo. Isso não funciona em estatística, não funciona em momento nenhum, beleza? Então, vamos responder essa pergunta: qual que é o pior óleo? Qual que é a pior gordura nesse mundo de desinformação? Ok? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente analisar, uma tabela, tá, de composição dos lipídios alimentares. E é importante a gente aprender essas informações, por quê? Porque a gente vive hoje, principalmente o Brasil, nós somos um país onde mais da metade da população está com sobrepeso, mais da metade da população está acima do peso. As pessoas estão morrendo com infarto, as pessoas estão morrendo com AVC, o índice de diabetes tem crescido assustadoramente, de hipertensão, de depressão e de tantas outras doenças, tá? E a gente vai entender um pouquinho qual a responsabilidade das gorduras nesse contexto, ok? Então essa aqui é a tabelinha da composição lipídica de alguns alimentos, de alguns óleos, de algumas gorduras, e a gente vai começar a destrinchar exatamente, a gente vai fazer um raio-x, uma autópsia de cada um desses óleos, ok? Primeira coisa que a gente vai pegar é que é um erro comum que as pessoas acontecem. Colesterol, tá, o óleo tem colesterol. Tem mesmo, será? Colesterol, isso é um erro que muita gente ainda comete, tá? Se você comete esse erro, tranquilo, a gente tá aqui para aprender. Óleo vegetal, a primeira faixa que a gente tem no gráfico aqui é do colesterol. Óleo vegetal não tem colesterol, tá? É por isso que então eu posso consumir óleo vegetal à vontade? Não. Calma aí. Vamos ver tudo primeiro. Óleo vegetal, zero de colesterol. Mas gordura animal é rica em colesterol. Porque o colesterol, ele está presente na gordura animal. A banha, 12% de colesterol, isso é muito colesterol, tá? Bovino, 14%, manteiga, 33% da composição lipídica dela é de colesterol, 33%. Mas, olha só que interessante, manteiga tem sido vendida como algo mais saudável que margarina. Não estou defendendo margarina, mas tem sido vendido, tá? As pessoas têm vendido a manteiga como algo mais saudável. Mas vamos pensar bem, 33% da composição de manteiga é de colesterol. Pega uma pessoa que está com hipercolesterolemia, tá? Vamos pegar uma pessoa que está ali com colesterol muito alto, de 400. Se essa pessoa quiser se matar, ela pega uma barra de manteiga e começa a comer. Entendeu? Provavelmente que ela vai ter ali um infarto, alguma coisa muito séria. Por conta do nível de colesterol, em pouco tempo, ela vai acabar morrendo. Então, tem muito colesterol à manteiga. Tem uma dieta por aí chamada Bulletproof, que você adiciona uma colher de manteiga ao café. Não bastasse uma coisa ruim, você está colocando mais outra. Entendeu? E a cafeína, tem vídeo lá no canal sobre cafeína, enfim, tenho bastante artigo no blog que você pode entender um pouquinho mais sobre essa questão da cafeína. Então a gente não vai abordar isso hoje, tá? Mas a manteiga tem muito colesterol. Você trocar margarina por manteiga, tá trocando 6 por meia dúzia. Jackson, mas a manteiga é natural, tá? Não é natural. Ninguém vai encontrar nenhum pote de manteiga por aí, não é natural. A gente tem que parar com essa ideia de que tudo que digamos, é menos processado é natural, mas não é, tá? Não tem nada de natural, ok? E se a gente for começar a ver de onde vem a manteiga, pior ainda. Mas vamos, enfim, avante.
A próxima gordura que a gente tem aqui, enfim, a gente vai ver aqui a parte em laranja, que é a gordura saturada, ok? Daí geralmente eles falam, a gordura saturada não faz tanto mal. Faz sim, tá? Qualquer artigo científico, qualquer um, do que tenha menos qualificação, do que tenha sido menos escrito sobre, de repente que tenha a menor qualidade possível, vai estar escrito lá em letras bem claras. Gordura saturada aumenta o nível de LDL. LDL é o colesterol vilão, é o malvadinho da história, tá? O colesterol ruim. Então, gordura saturada aumenta. Vamos pegar aqui, ó. Óleo vegetal tem pouca gordura saturada comparado com gordura animal. O que tem mais ali, que é o algodão, ainda tem, de certa forma, menos da metade do que de gordura saturada do que as gorduras animais, em alguns casos. A banha, 41% da composição da banha de porco é de gordura saturada. Ali do óleo de algodão, 27%. Da gordura bovina, 52% da composição dela é gordura saturada, muita gordura saturada. 66% da composição da manteiga é de gordura saturada. Então a manteiga tá ficando complicado para ela, né? 33% de colesterol, mais 66% de gordura saturada. Definitivamente a manteiga é um alimento muito ruim para a saúde, tá? Ela é muito ruim. Alguém que tem colesterol elevado, quer diminuir, primeira coisa para cortar da cozinha da alimentação, para retirar da geladeira e não consumir mais é a manteiga, tá? Manteiga realmente ela tem muito colesterol e muita gordura saturada. Tá? Então, aqui a gente aprende o primeiro ponto. Vamos pegar aqui, voltar para a banha de porco. A banha, ela, enfim, tem pouco ômega 6 quando comparado com as outras gorduras. Primeira coisa que a gente vê aqui que é mentira é que a banha tem muito colesterol, 12% já é um nível elevado. Tem 41% de gordura saturada, ainda tem uma quantidade muito grande. E a gente vai ver aqui o ômega 6, porque essa é outra mentira também que se fala muito. A banha não tem pouco ômega 6, pelo contrário, ela tem muito. E a gente vai entender por quê. A gente vai ver agora sobre a gordura ômega 6, tá? Que é uma gordura que tem atividade pró-inflamatória, contribui para o aumento e o desenvolvimento de inflamações no seu corpo, tá? Então, ela aumenta o risco da pessoa desenvolver, caso ainda não tenha diabetes, hipertensão, colesterol, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares ou eventos cardiovasculares. Então, se a pessoa ainda não tem, vai aumentar o risco de desenvolver essas doenças, tá? Então, esse é um ponto bem importante que a gente precisa pensar em relação aqui essa questão do ômega 6. O ômega 6 aqui nesse gráfico é o que tem em azul, ok? É o ômega 6. O que tem em amarelo é o ômega 3. A maioria das associações médicas dos organismos de pesquisa colocam ali uma relação de 3:1, alguns colocam uma relação de 4:1 de ômega 6 para ômega 3, a relação, tá? Sendo uma que eu gosto bastante, que é da Europa, relação 3:1, ok? Mas será que essa relação aí, ela está presente nos óleos vegetais ou na gordura animal? Vamos começar aqui de baixo para cima. Óleo de algodão tem 54% de ômega 6. Quantos por cento tem de ômega 3? Quanto? Tem nada de ômega 3. O ômega 3 é amarelo. Olha, ela tem 54 partes de ômega 6 contra 0 partes de ômega 3. A recomendação 3:1. 54 para 0. Óleo de algodão, péssimo para a saúde. Ok? Óleo de amendoim, 33% de ômega 6 contra 0 de ômega 3. Também não serve. Soja, 54% contra 7. 54 por 7. Também péssimo, não serve. Ok? Então, imagine você consumindo esses óleos ao longo da vida.
tá? A chance de você vir a desenvolver essas doenças é muito grande. Ou se você contrai alguma doença, a chance de ter algum problema de saúde em decorrência do consumo elevado, exagerado desses óleos é muito grande. E a gente vai entender porque um pouquinho já faz mal daqui a pouco também, tá? Vamos pegar agora aqui o azeite, tá? O azeite é mais saudável, enfim, vamos usar ele. 8% de ômega 6 contra 1% de ômega 3, relação de 8 para 1. O que vocês vão encontrar mais alto ali é a relação de 4 para 1, estourando 5 para 1, tá? 3 para 1, tá? É mais do que o dobro que o meu corpo consegue processar de ômega 6, tá? Então o azeite, ainda que ele tenha uma quantidade pequena de ômega 6, ele ainda tem muito mais ômega 6 que o meu corpo conseguiria processar, tá? Então o azeite, ele também não serve para alimentação, ok? Óleo de milho, relação 61 para 1, 61% para 1% de ômega 3, também não serve. Girassol, ele tem sido vendido ao longo dos anos, agora tem diminuído um pouquinho, como um óleo bom, uma alternativa saudável aos óleos vegetais tradicionais, como ali soja, milho, tá? Mas o óleo de girassol, gente, ele ainda é mais caro. Ele é o pior óleo do ponto de vista ali do ômega 6 e 3. Ele tem 69 partes de ômega 6 contra 0 de ômega 3. 69% de ômega 6 e nada de ômega 3. Então, o óleo de girassol, ele é extremamente maléfico, tá? Ele não serve para cozinha, ok? Não serve para você cozinhar. Então, esse óleo, tu pode descartar ele da lista, porque realmente ele é extremamente maléfico para a saúde. E, por fim, a gente chegou aqui no canola. No óleo de canola. 22% de ômega 6 contra 10% de ômega 3. Ah, Jackson, então essa relação é boa? É boa. Essa relação é boa, tá? Tem organismos que, inclusive, recomendam a relação de 2 para 1 e não são poucos, são muitos. Mas, vamos destrinchar um pouquinho esse óleo de canola, tá? Primeira coisa, o nome canola vem da onde? O nome canola é uma sigla que significa Canadian Oil, óleo canadense de baixa densidade, é um óleo patenteado, tá? Não é tipo milho. Milho a gente vê em qualquer lugar, né? Uma plantação de milho em qualquer lugar aqui no Mato Grosso. Mas o milho a gente consegue identificar o girassol, mas e a canola? Canola é uma sigla, uma patenteação, tá? A canola foi feita a partir do cruzamento de duas espécies de canola diferentes, porque a canola, digamos assim, in natura, ela é tóxica para o consumo. E daí a canola, ela tinha essa relação de ômega 6 e 3 interessante. Então, os cientistas fizeram o cruzamento dessas duas espécies, um cruzamento que eu não tivesse ali um alto teor de ômega 6 e 3, tá? Já com as características próprias desse fruto. Então, eles conseguiram então elaborar essa planta justamente com as características necessárias para o consumo e que não fosse tóxica. Então, é daí que surge o óleo de canola, tá? Eu vou até mostrar o nome do ácido que tem ali, a canola tradicional, esse que aparece aí na tela de vocês. E esse ácido, ele é tóxico, extremamente tóxico para o nosso corpo, para o organismo humano. Então, o óleo de canola vem desse cruzamento. Mas, Jackson, eles resolveram o problema? Sim, resolveram, tá? A longo prazo, vai ter algum efeito? Não sei, pode ser que tenha, pode ser que não tenha no corpo humano. Mas essa ainda não é a questão. A questão ali da temperança, da moderação. Essa é uma relação ali ideal, tá? Mas é uma relação terapêutica. Você conseguiria fazer café da manhã, almoço e janta? E olha lá que tem gente que faz muito mais do que 3 refeições. 5, 6. Você conseguiria fazer pelo menos essas 3 refeições aí, que é o correto também, que esse é o tema de um outro vídeo que tem lá no canal já. Você conseguiria fazer essas refeições apenas com uma colher
de sopa de óleo de canola? Não, tá? Não dá. Se vende hoje panelas de fritura sem óleo, é porque a gente não precisa de óleo, né? Entendeu? Obviamente que tu não precisa comprar essas panelas caras, mas a indústria já sabe que a gente não necessita de óleo na alimentação, ok? Então, se a indústria já sabe, então a gente vai entender o porquê a gente precisa retirar esses óleos da alimentação, tá? Então, e outra coisa, a longo prazo, essa grande quantidade tem um efeito anti-inflamatório muito grande. O ômega 3, ele tem a tendência a retirar ali do sangue toda a gordura maléfica, entendeu? Ele afina o sangue, ele torna o sangue mais fino, de certa forma, na linguagem popular. E acontecendo isso, a chance de sangramento, de hemorragia é muito maior. Tanto que tem uma terapia que utiliza ali o óleo de linhaça, e daí sempre é recomendado ou o próprio ômega 3, quando você está fazendo ingestão em grande quantidade. Não fazer o consumo antes de cirurgia, logo depois, extração de dente, períodos ali com muito sangramento não é recomendado também. Então, só para vocês entenderem que o excesso do consumo, mesmo que seja algo bom ali, pode ter um impacto negativo muito grande para a saúde, como é o caso ali do óleo de canola. Então, ele não deve ser consumido por isso, tá? Por conta do risco ali do uso excessivo, mesmo uma colherzinha ainda já vai te fazer mal, tá? Por conta dessa relação que eu te expliquei. E a gente vai entender o porquê um pouquinho já de óleo faz mal também, tá? Que é o caso ali do azeite. Vamos pegar o azeite aqui, tá? Uma colher de azeite, para eu fabricar uma colher de azeite, eu preciso de esmagar de 50 a 110 azeitonas. Isso vai depender do tamanho da azeitona, obviamente, por isso que essa diferença é tão grande. Mas de 50 até no máximo 110, 100 azeitonas. Essa colherzinha de óleo, ela tem a gordura geralmente de mais de 100 azeitonas, entendeu? De até 100, 110 azeitonas. Uma colherzinha. É por isso que uma colher de azeite tem mais caloria, como vocês veem aí, do que um abacate inteiro. Uma colherzinha de azeite, mais caloria que um abacate. É por isso que muita gente fala, ó, eu como pouco, mas engordo. É porque tá tendo muita gordura na comida. A própria palavra gordura já vem de engordar, entendeu? Então, a gente precisa retirar esses óleos da alimentação. Vamos voltar agora aqui para a banha, porque o pessoal fala, geralmente quem recomenda e incentiva o uso da banha fala, usa porque tem pouco ômega 6, ó. Os óleos vegetais realmente são riquíssimos em ômega 6, tá? Ó, tem muito ômega 6. Mas a banha, eles falam, usa porque tem pouco ômega 6. É mentira. Na literatura médica, tu nunca vai encontrar uma relação de 11:1. Nunca. Vai encontrar em lugar nenhum. Então, essa é a primeira mentira que o pessoal fala sobre a banha de porco. Usa porque tem pouca gordura saturada, tá? Mentira, tá? Essa questão dos antepassados, eu conheço algumas pessoas que vivem no campo, vivem em cidades pequenas, usam banha de porco há muito tempo e estão com a saúde detonada, tá? Então, não acreditem nesses gurus da internet que trazem esse tipo de informação e tentando comparar uma época que já passou com a época de hoje. Isso não tem como comparar, tá? Nem em ciências, nem em estatística. Se você trouxer esse tipo de comparação para um estatístico, ele vai rir da sua cara, tá? Então, ó, a relação de ômega 6 para ômega 3 na banha de porco é uma relação de 11:1, tá? Ideal 3:1. Da banha de porco tá 11:1. Então, essa é uma relação ali muito, muito prejudicial, tá? Que leva um excesso de ômega 6 para a tua saúde. Vai aumentar o risco de diabetes, hipertensão, colesterol, que é a hiperdislipidemia, síndrome metabólica, eventos cardiovasculares e ali o desenvolvimento de qualquer doença por conta desse efeito inflamatório.
tá? E a banha, ela ainda continua tendo muito colesterol, continua tendo muita gordura saturada e continua tendo muito ômega 6, ok? Então essa questão ali da banha ter pouco ômega 6 é mentira, não tem pouco ômega 6, pelo contrário, tem muito ômega 6, tá? Outra parte importante é a questão do desperdício, tá? Geralmente, quando há o processamento desses grãos, eu preciso de uma quantidade muito grande, dependendo ali do tipo de óleo, eu preciso de milhares de sementes para ter um pouquinho de óleo, tá? Então, se a gente vai ali pela consciência alimentar, opa, eu preciso esmagar muita semente para ter um pouquinho de óleo, tá? Enquanto tanta gente está passando fome, eu estou usando ali um alimento super concentrado que vai fazer mal para a minha saúde, tá? E ainda que gera um tipo de desperdício. Obviamente que a indústria ela reaproveita a farinha para outras coisas, não joga fora, tá? Mas é interessante pensar nesse ponto de vista também, tá? Vamos lá. Outro ponto importante em relação a essa questão ali da gordura e do óleo, qual é o pior, qual é o melhor, a gente já tá vendo que desses aqui parece que não tem nenhum bom, né? Por quê? Porque se eu for olhar na natureza por aí, eu não vou encontrar nenhuma garrafinha de óleo em nenhuma árvore, entendeu? Vamos começar a observar a natureza, gente. A gente não encontra garrafas de óleo, a gente não encontra barras de manteiga, a gente não encontra potes de banha pendurados em nenhuma árvore. Se a gente começa a observar a natureza, a gente vai entender e vai compreender que a gente não deveria fazer o uso e o consumo desses alimentos, ok? Vamos lá para o próximo ponto, que é muito importante relacionado a isso também, tá? Que é em relação a essa questão de eu observar a natureza, porque ela tem muita coisa para ensinar. Uma macieira, já viu? Pelo menos as que eu vi, onde eu morei, no ano de 2007 e 2008, tinha alguns pezinhos de maçã. Eles não eram tão altos. Esticava o braço, tinha maçã ali na minha mão. Comia e pronto. E as gorduras? As fontes de gorduras. Você já viu uma castanheira, uma árvore que produz ali a castanha do Brasil ou a castanha do Pará? Que é essa que vocês estão vendo aí na imagem. Essa árvore ela pode chegar a uma altura de mais de 20 metros de altura. Imagine você ter que subir nessa árvore para colher o fruto. Impossível. Tá? Graças a Deus que a castanheira tu não precisa subir na árvore. O ouriço da castanha ela cai no chão, tanto que você não pode adentrar numa região que tenha muita castanheira na época ali da queda dos frutos, porque pode ser fatal, né? Esse ouriço é muito pesado, ele é muito compacto, ele tem uma casca muito dura, ele tem um revestimento muito duro. E esse ouriço, digamos assim, como é chamado, da castanha do Pará, ele é muito difícil. Eu não sou paraense, então eu não conseguiria de uma outra forma, mas eu preciso de um machado para partir esse ouriço, e depois eu preciso de um martelo para quebrar a castanha que tem lá dentro, para depois então conseguir comer. Por que tá tão difícil? Por que é tão difícil esse processo para obter ali essa oleaginosa e eu incluir na alimentação? Vamos pegar ali outra gordura, outra oleaginosa, perdão. A nozes, eu preciso de uma outra ferramenta, um quebra-nozes para eu conseguir consumir a nozes. O coco da Bahia, tá? Quanto mais seco ele tá, mais castanha ele tem, mais difícil de eu conseguir abrir ele vai ser, né? Ele tem ali uma casca bem rígida, que já está seca, porque ele vai ter muito mais castanha, como é chamado. E depois eu preciso de um facão para conseguir partir ele ao meio e conseguir obter a castanha que tem lá dentro. E o óleo de coco, inclusive, eu conversei outro dia com uma produtora de óleo de coco, ela me disse: Jackson, eu preciso processar ali, às vezes, mais de 40 cocos para conseguir ter uma garrafa de óleo de coco. Entendeu? Então, a concentração de gordura é muito grande.
o nível calórico é muito grande. O óleo de coco também tem gordura saturada, e os gurus falam, gordura saturada não faz mal, não tem problema. Mentira, tá? Cuidado com essas propagandas. Tudo que tu vê aparecer muito na televisão, na internet, a gente precisa desconfiar, tá? E saiu um estudo há um tempo atrás, esse é um estudo muito importante, é feito ali por uma das universidades mais importantes, mais reconhecidas do mundo, que é a Universidade de Harvard, falando que o óleo de coco faz mal para a saúde, tá? Então a gente precisa ter cautela no consumo desses óleos. A gente já viu que a concentração é muito grande. Eu preciso de muitos frutos para produzir um pouquinho de óleo. O óleo de coco é a mesma coisa, o óleo de soja, de milho, enfim, todos esses óleos é muito complicado, porque eu preciso de uma quantidade muito grande para ter só um pouquinho, tá? O ideal é o quê? Eu obter essa gordura direto do alimento, entendeu? Eu comer o coco ao invés do óleo, tá? Tipo, eu gosto muito de salada de cenoura com coco seco ralado, fica muito bom. Aquele natura ralado na hora, fica excepcional, tá? Então, provem, porque é realmente muito bom. O Dr. Michael Greger, ele fala que a gente deveria consumir no máximo, umas 3 castanhas por semana do Pará, tá? Então, se você consome castanha do Pará, no máximo uma por dia, mas ainda assim já seria muito. Por quê? Castanha tem muito selênio, tá? Ela tem tipo 300 vezes mais selênio que o meu corpo necessita por dia. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas a castanha, ela é boa. Ela, inclusive, tem estudo apontando que ela ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim, tá? Quando consumida ali em quantidade pequena e com moderação, tá? Seria ele no máximo uma unidadezinha por dia. Ok? Então, a gente precisa começar a observar a natureza, porque ela ensina muito, ela ensina muita coisa. E a maioria das oleaginosas, elas estão protegidas por uma casca muito grossa, uma casca muito rígida. E se ela está tão protegida assim, comparando com outros alimentos, é porque eu preciso de uma quantidade menor. Quando a gente começa a observar a natureza, a gente aprende muita coisa. E não é só na área da alimentação, não. Em todas as áreas, a natureza ensina muito. Ok? Então, a gente tem essa comparação aqui em relação às gorduras. Essa comparação realmente, ela assusta bastante, tá? Tem essa questão ali do desperdício, tem a questão do ômega 3, do ômega 6, tá? E a grande pergunta é, professor Jackson, qual o melhor óleo? Que óleo que eu preciso usar? Qual que é a melhor gordura? Não existe melhor gordura. Todos eles fazem mal, tá? Todos eles têm muito colesterol, ou muita gordura saturada, ou muito ômega 6, porque a gente tem essa concentração ali de lipídios muito grande, tá? De gorduras, de colesterol, de gordura saturada, de ômega 6, uma concentração muito, muito grande. O que você vai fazer então? Você vai adicionar uma oleaginosa por dia, tá? Nas refeições. Adiciona uma oleaginosa, o problema está resolvido, tá? Aí da necessidade diária de gordura, tá? Mas eu faço academia. Pasta de amendoim pode ajudar também, tá? Se você faz atividade física intensa, existem outras alternativas. E a gente tem visto notícias de pessoas que têm cortado um único ingrediente da dieta, da alimentação, e tem melhorado muito, muito a saúde. Ok? Então, acho que isso vai ajudar vocês a pensarem melhor, a serem um pouquinho mais conscientes em relação à alimentação. Eu vou deixar no link aqui do vídeo um livro para vocês comprarem, que é o livro Saúde Nua e Crua, Receitas, da Márcia Vidotto. E lá tem mais de 450 receitas, tá? Sem óleo, sem ovo, sem leite, sem queijo, sem açúcar, sem farinha refinada, tá? E, inclusive tem receita de pão, de bolo, de sobremesa, alimento para almoço, para o café da manhã, para janta. Tem receita sobre tudo, tá? Tem suco detox, tem água saborizada, tem de tudo. Tudo. Mais de 450 receitas. As unidades dos livros da Márcia Vidotto já somam
mais de 80 mil cópias vendidas, tá? Antes ela tinha muito livro físico, ainda tem alguns, tá? Que vocês podem comprar. E ela não dava mais conta, então ela tá vendendo só o formato digital atualmente, que eu super recomendo, tá? Já esteve nos top 10 mais vendidos o livro Saúde Nua e Crua Receitas, lá na Amazon. Então, realmente é um livro muito bom. Nada de gordura, nada de óleo. Traz essa relação perfeita ali. Compra esse livro porque ele vai te ajudar muito a fazer novas receitas, a fazer novos pratos. E você vai literalmente amar as receitas ali, o livro que a Márcia Vidotto tem para você. Eu comprei, tá? O livro realmente é muito bom. A Márcia Vidotto foi minha professora, inclusive, também, tá? Esse gráfico aqui, quem criou ele foi o Dr. Manuel Tapia, que também é excelente, um ótimo profissional. Tem mestrado ali em saúde pública, engenharia biomédica, e é uma pessoa incrível. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, tá? Podem colocar aí nos comentários, a gente vai estar respondendo de acordo com o tempo, de acordo com a pergunta que foi feita. E a gente precisa tomar cuidado, porque no mar de informações existe muita desinformação. Eu queria falar mais alguma coisa para vocês, tá? Mas o tempo já se esgotou e eu acredito que está suficiente e depois a gente pode ir discutindo mais assuntos. Um forte abraço e até breve.